Olá, boa noite. Espero que a conexão esteja legal. Hoje estou iniciando mais um vídeo, tá? Ao vivo, falando sobre inteligência emocional e saúde emocional. Quero agradecer à Livraria da Vila, tá? Pelos livros que vão ser sorteados, são pequenos livros, né? De motivação, diários, que vai ser sorteado a quem marcou seus amigos na foto na foto oficial no meu perfil do Instagram, tá? Começando, vamos lá. Gente, é inteligência emocional. Todo mundo querendo ser inteligente emocional, só que não é assim. Todo mundo vendendo para vocês um marketing maravilhoso de você vai conseguir a sua performance de inteligência emocional, como se isso fosse comprado. Só que não é assim, tá? A inteligência emocional é uma coisa além. Coeficiente de inteligência a gente tem distribuído no hemisfério do cérebro direito. O esquerdo é o cérebro emocional. Quando sempre um funciona mais, digamos, o racional, ele é muito analítico, muito crítico, muito insensível, muito extremadamente trágico. Mas se também você se deixar levar apenas pelo hemisfério esquerdo, né, você vai conseguir perceber que também é muito emocional e não consegue manter o equilíbrio entre a razão e a emoção. Existem patamares para a inteligência emocional. Gente, oi, obrigada, boa noite, tá? A inteligência emocional também tem a inteligência espiritual. Então, a inteligência espiritual se engloba todo o cérebro. Por isso que eu falo para vocês, não estamos falando de religião, estamos falando de espiritualidade, coisas que as pessoas confundem muito, como também emoção e sentimento. Por isso que é tão difícil as pessoas falarem sobre inteligência emocional. Sentimento e emoção são coisas diferentes. A gente tem que saber analisar, pôr no papel para saber o que você está sentindo. Boa noite, gente. Bom, a inteligência emocional significa o controle emocional é o gerenciamento das emoções, né? Muito bonito, muito lindo, mas realmente existe isso? As próprias da pessoa e as pessoas que estão ao seu redor. A neurolinguística, ela fala muito sobre isso, né? E traz comprovadamente habilidades com treinamento, tá? É necessário para lidar com esses sentimentos. Assim podemos proporcionar melhores relacionamentos com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho, principalmente no ambiente de trabalho, tá? Suas crenças, atitudes e manter o foco até em o senso de humor fazem parte da inteligência emocional. Então, as crenças, eu falo para você as crenças, por quê? Porque tem a ver muito com a educação que você teve, qual foi a sua história de vida pregressa. A gente vai falar assim, olha, vamos fazer um coach todo mundo de inteligência emocional. Cada ser humano é diferente um do outro, cada um representa uma história diferente de um do outro, cada um tem diferente jeito de pensar. A inteligência emocional faz com que o outro respeite a maneira de pensar e o aceite do jeito que é, sem que isso vá a trazer conflitos pessoais para ele. Eu não sei se vocês estão entendendo, é muito pessoal, tá? Meu tá sempre. Bom, então a inteligência emocional ajuda a gente, né? A quando as coisas não saem do nosso jeito, de acordo com o que a gente imagina, com o que a gente planejou, a lidar com isso com menos frustração. Só a inteligência emocional pode lhe ajudar na sua evolução pessoal, tá? É um investimento profissional realmente. Inteligência emocional é um relacionamento com, digamos assim, com você mesmo e com os outros seres humanos. Como você se relaciona com outros seres humanos. Se a partir de, às vezes, uma crítica, um motivo, desencadeia um gatilho em você, como é sua atitude perante essas pessoas, tá? E digamos assim, é mais inteligência social do que emocional, porque tem a ver muito em como você lida com outros seres humanos. A partir do momento que eles te incomodam ou fazem você sofrer de uma maneira com qual você não consegue lidar, porque você mistura sentimentos e emoções, que são coisas completamente diferentes, tá? Então, lidar com pessoas
E suas crenças é uma coisa bem complexa, não é uma coisa muito fácil de ser entendida. Por quê? Porque, olha, a gente acreditar eu não estou falando de religião, a espiritualidade, acreditar que existe uma coisa, uma força superior àquilo que a gente é muito importante para o ser humano conseguir conviver com esses valores que ele tem, com essas crenças, porque sem elas não tem capacidade de lidar apenas com a inteligência emocional. Ele simplesmente vai ser puramente razão. E a razão, ele impede você de lidar melhor com a capacidade de ter inteligência emocional. Hoje em dia, nunca tanto foi necessário inteligência emocional nas relações sociais, nas relações entre parceiros, nas relações em si gerais. Nunca foi tão primordial o fator psicológico. Por quê? Porque não se pode apenas fazer um coaching não pode se tornar um coach apenas porque fez um curso de 1 mês ou 2 meses e saber sobre o que está acontecendo, o que é emoção e o que é sentimento, qual a diferença. Se a pessoa tiver uma patologia, por exemplo, uma doença, ela vai poder fazer uma performance de inteligência emocional? Não, não vai interferir. É isso que eu quero que vocês percebam. Não é tudo que se vende, tá? Que as pessoas têm que acreditar. Se vende, fórmulas secretas de como ter melhor performance, ter melhor inteligência emocional. Isso não existe. Isso não existe. É como aquela receita de 7 dias para emagrecer. Isso não é real. A inteligência emocional é uma prática diária. E essa prática diária você tem que ter crenças e valores para poder te ajudar a lidar com sentimentos e emoções, que são coisas completamente diferentes. Bom, a inteligência emocional está na psicologia, criado pelo psicólogo estadunidense, um americano, chamado Daniel Goleman. Quem não tem um livro, por favor, faça questão de ler, é uma leitura obrigatória para quem quer realmente se transformar com inteligência emocional. Hoje o mundo precisa de pessoas, não com coeficiente de inteligência altíssimo, e sim de pessoas que saibam lidar com inteligência emocional, que saibam lidar, ser bem na empresa e bem sucedidos dentro da família. Se não tiver isso, com certeza será um fracasso. Inteligente é aquele, que consegue identificar suas emoções, inteligente emocional, positivas e negativas mais facilmente do que com outras pessoas. É a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos, o que é difícil. Quem consegue avaliar seus próprios sentimentos? Quem consegue medir, ver, sentir, se não puser no papel, não parar para refletir, não parar para pensar? Não consegue. Porque se a pessoa é girada pelo lado do coeficiente inteligente apenas racional, ela vai ser simplesmente crítica demais, ela não consegue ter o subjetivo que é o emocional. O emocional é subjetivo e a pessoa que está acostumada a lidar com cálculos, com matemática, com raciocínio extremadamente, não é, ele é raciocínio. Então o que acontece? Esse raciocínio impede dele ver esse lado subjetivo. Então o subjetivo hoje em dia nunca foi tão necessário. Então, é a capacidade de avaliar esses sentimentos. Quando existe componentes de algum ênfase de saúde emocional, se essa saúde emocional está prejudicada, você não vai ter uma alta performance em empresa nenhuma, nem na família, nem com amigos, nem com ninguém. Porque é uma associação. Hoje a inteligência emocional se tornou em todas as empresas uma questão de RH mesmo, tá? Como você vai contratar um indivíduo, olha como é que é falho o RH, tá? Que tem problemas emocionais e não apresenta nos testes. Por quê? Porque isso é um treinamento. Na realidade, deveria ser uma performance total com avaliação geral da família. Porque a família e os amigos também fazem parte desse contexto social do indivíduo. Então, se ele não está bem, nem na família, nem com os amigos, ele não vai também estar bem no trabalho. Porque o inteligente, ele vai simplesmente produzir um vício, tá? O vício do trabalho, por exemplo, também produz. Isso é vício. Gente, tudo tem que ter moderação e equilíbrio. Não pode ser nem mais, nem menos. Já os componentes, por exemplo, assim, como eu falei para você, a pessoa que está afetada emocionalmente por uma doença, um exemplo apenas, depressão. Você acha que você fala, seja positivo, seja positivo, encare a vida de melhor maneira. Ele vai entender isso? Não.
porque dentro do cérebro dele, ele não produz a serotonina que faz com que ele tenha pensamentos positivos. Então, muitas doenças também não são capazes justamente por isso que eu falei da saúde emocional, de lidar com a inteligência emocional, porque estão prejudicadas. Se as pessoas estão prejudicadas, como que elas vão ter saúde emocional? Não tem. Primeiro a gente tira o paciente do estágio, do patamar que seja qualquer, sabe, menos a doença física crônica, diabetes, o que estiver incomodando a pessoa, tá? O que estiver incomodando a pessoa, pressão alta, a gente tira a pessoa desse estágio, nivela, melhora a nutrição, melhora o comportamento. E tem também, além dos 5 patamares que todo mundo conhece, tem mais 2, que é justamente o que eu vou falar, é muito importante. Não são 5 patamares, são 7 patamares da inteligência emocional. Porque inteligência emocional, então, ela não vai residir em pessoas que têm algum comprometimento de ordem mental. Já compromete essa função. O inteligente emocional, ele reconhece sentimentos, né? E os reconhece nos outros. Isso é importante. Reconhecer, ter empatia nos outros. Vocês acham que todo mundo tem empatia com vocês? Então, todo mundo não é inteligente emocional como vocês imaginam. É muito além disso, tá? Tá. Tem um papel fundamental. A empatia tem um papel fundamental. Reconhecer sentimentos nos outros é o principal objetivo da inteligência emocional, tá? Na realidade, é a característica principal desse QI emocional. Os 5 patamares da inteligência emocional. Vamos lá que eu quero ver. Tá, olha. Lembre-se que no final ainda tem o sorteio, tá? O sorteio dos livrinhos de motivacionais da Livraria da Vila, do Parque Shopping Maia. Muito obrigada por me ajudar e tá aqui. Eu vou sortear a quem marcou justamente na foto oficial. Adicionou mais 3 amigos para seguirem e para continuarem, tá? Bom, primeiro patamar. Conhecer as próprias emoções. Quem conhece as suas próprias emoções? Qual o ser humano? A não ser quando tem maturidade, quando já passou pela idade madura, quando ela já está perto da velhice, que a pessoa conhece os seus sentimentos. Fora isso, se você não fizer terapia, hoje é uma necessidade, gente, imediata. Eu tô dando palestra, tô saindo para fora para dar palestra, e eu falo para vocês, a necessidade é grande nas empresas de ter orientação de como você reconhecer sentimentos que possam vir prejudicar o quê? A performance da empresa também. Então, por isso que é importante você reconhecer o que você sente. Então, o primeiro passo é conhecer você. Você se conhece? Você realmente se conhece? Põe no lápis, no papel e pergunte, você se conhece? Realmente? O que você sente? Nesse instante, nesse momento. Analisar as emoções é uma ação que faz você ter uma resposta aos estímulos. Nem sempre é muito fácil, tá? Muitos sentimentos e emoções são confundidas, tá? Por isso que é importante a gente conhecer a si mesmo, porque de lá cabe o quê? O grau de instrução vai fazer, digamos, diferença? Vai. Porque você tem que reconhecer o que é sentimento e o que é emoção. E quais são os gatilhos que podem levar você a agir com ira, que é justamente encarregado pelo sistema do lado do hemisfério direito, que é o sistema racional. Nem sempre é muito fácil, né, nossos sentimentos e emoções, devido às nossas crenças e valores. Então, a pessoa que não tem crença, que não tem valores, como vai ser inteligente emocional, se ele não consegue nem ver o outro? A chave da inteligência emocional. Nunca um ser humano precisou tanto falar sobre crenças, valores, ética e moral. Não somente aqui no Brasil, não, no mundo todo. Não é uma questão só no Brasil. Digamos que se perdeu a essência do ser humano com tanta demanda, com tanta informação e é tanta rapidez das coisas que as pessoas querem atingir performance e esquecem do essencial, do ser humano em si. Do que a gente pode adoecer fisicamente pela emoção e gravemente até gerar um câncer. Por isso que é importante gerenciar, né, as nossas emoções e não agir por impulso. Essa é a chave da inteligência emocional.
Bom, é, um, o que a gente mais vê, está ciente da inteligência emocional, é que é o processo gradual, não é da noite para o dia. Varia de pessoa para pessoa. Como eu falei para vocês, cada um tem uma história de vida pregressa, como é que foi a educação, o que que acredita essa pessoa, porque isso é importante fazer com que ela vê no que ela acredita, quais são os seus valores. Ah, eu sou católico, mas eu sou católico, mas não pratico. Então ela não acredita em absolutamente nada. Ah, eu sou budista, mas não pratico. Então ela não é budista. Não estou falando de religião. Para mim é importante a espiritualidade. Se você não acredita realmente daquilo que você é, vai ser difícil você reconhecer sentimentos, emoções e pôr no lápis do papel ver o lado positivo e o lado negativo de cada sentimento, de cada emoção, tá? Então, a formação de coaching por aí, qualquer um pode ser? Não. Não, são pessoas capacitadas para lidar justamente. Quem vende para você um processo de coaching, ele está vendendo uma mentira, é uma indução. Como é uma indução, vamos pensar nas prateleiras do supermercado, como são as gôndolas, tá? Você já chega na sua direção, estão os produtos mais caros. E justamente isso é neuromarketing, gente. É para atingir você e você cai na jogada. Por isso que eu falo para vocês, tem muito coaching aí fazendo coaching e não sabe realmente o que está fazendo. Por quê? Porque, digamos, o exemplo do mercado é um exemplo típico, tá? Que você põe os produtos bem mais caros na sua frente, nas gôndolas, né? E assim, para você, a entrada do supermercado é estratégica, tá? Então põe os supérfluos nas entradas e os produtos essenciais no final. Quando você vai ver, você encheu o carrinho, porque emocionalmente você não estava legal, tá? Então, aí tem um gatilho que aciona os neurônios, fazem com que você compre coisas além do que você precisava. É importante lidar com a inteligência? Sim, para tudo, para tudo. Não é somente isso. Você vai, por exemplo, assim, numa rede de lojas de roupas, né? Um magazine de roupas, feito, não vou falar nem nome, eu sei lá o que. É justamente que vai vender o quê? Modinha. Então, a modinha põe na parte da frente. Atrás são as coisas mais clássicas que você precisa. Ou eles escondem as coisas mais clássicas para vender modinha. Por quê? Porque tem marketing envolvido aí. E gente especializada em neuromarketing. Utiliza a inteligência emocional para atingir seu objetivo. O que é? O consumo e a compra. Não que eu não seja consumista e que preciso comprar. Por que não? O problema é quando a pessoa começa a cometer excessos. Então, a chave da inteligência emocional é para lidar com tudo, com a família, com os amigos, com os parentes, com todo mundo. Bom, propriamente dito, eu já acho que já falei quase todos os patamares, em um só. Coloque os seus sentimentos no papel, escreva. Depois você me fala o que você achou de sentimentos e emoções. Quais as diferenças para vocês? Vocês conseguem diferenciar sentimento e emoção? E depois falar para mim abertamente? Exemplo, reflita profundamente sobre isso. Segundo, controlar as emoções. Vocês acham que alguém controla as emoções? Consegue controlar a emoção? Se a pessoa, estamos vivendo num mundo tão egoísta, tão egocêntrico, que o lado da razão é maior do que tudo, então vou atropelar todo mundo, isso é inteligência emocional? Não, muito pelo contrário. A inteligência emocional está mais ligada ao lado da emoção, ao lado de empatia, ao lado de perceber, não agir por impulso. Aprender a lidar com as emoções e controlá-las também é colaborar direto com você mesmo. Gente, a internet tá legal? Bom, o que fará toda a diferença entre o equilíbrio e a disfunção? Você pode evitar até passar por, sabe, as coisas... você pode evitar passar por desgostos, coisas que te atingem, não, que justamente fazem com que você lide melhor com frustrações. Porque todos nós vamos viver frustrações. Isso é impossível de não ter. Em qualquer relacionamento, em qualquer casamento, em qualquer namoro, em qualquer instância a gente vai ter. Só que a gente tem que aprender a reconhecer quando erra e a saber perdoar. O perdão também é importante para lidar com a inteligência emocional. Então, esse equilíbrio é toda a chave da diferença, né? Você evitar as coisas imediatistas, resultados negativos, seja otimista, como eu falei para você, você tem que ser otimista, você tem que batalhar, você tem que bater meta, todos nós temos, mas
agir sob pressão é o momento que você tem que lidar melhor, ainda não com o lado racional, e sim com o lado emocional. A inteligência emocional é a única que funciona sob pressão. Cada situação pode padecer saídas, né? Basta você procurá-las e encaminhar onde você estiver prejudicado. Não é fácil, gente, tá? Quando você está sob pressão, a coisa é ímpar. E tão importante tentar manter o equilíbrio nessa hora, né? O coaching fala, encontre uma diversão, focalize numa atividade prazerosa, canalize num filme, assista televisão. Distração não é inteligência emocional. Inteligência emocional é lidar com essa emoção, saber perceber o que você está sentindo, não fugir dela através de filmes, séries e dormir. Isso não é inteligência emocional. Então, realmente isso faz efeito? Não. Se falaram para você que isso é performance, isso é inteligência emocional, é raro. Não faz. Muito pelo contrário, a inteligência emocional faz com que você lide com o que você está sentindo, aprenda a valorizar o que você tem, para você dar sequelas ao melhor que você pode. Não é se desfazer das coisas, é lidar com elas sem se desfazer. A automotivação. Lembre-se que passam antes de tomar uma decisão, lhe terá diversos... você vai ter bastante contrariedade também, consequências. Então, você tem que pegar e pensar assim, olha, cada atitude sua vai ter sempre uma consequência. Cada ato que você tiver vai ter uma consequência. Então, você parar para pensar realmente se vale a pena ou se não vale a pena, e depois de 3, 4 meses, você perceber, tá feliz? Não, então não é. Isso é agir por impulso. Por isso que é importante a gente refletir, e a meditação faz parte de outro patamar da inteligência emocional. Coisas que muitas pessoas acham que é impossível de praticar e se pratica, e muito bem. Tá? Tudo é possível desde que você se caracterize naquilo que você quer de maneira consciente. Isso aí passar por cima, sem passar por cima de outro ser humano. Então, a inteligência emocional é poder lidar com seu colega de trabalho sem passar por cima, por ele atropelando. A partir daí, você não é um inteligente emocional, você é simplesmente um controlador e manipulador. Os controladores e manipuladores são inteligentes emocionais? Não são, não. Eles simplesmente não querem perder o controle. Então, não passam, não delegam nada a não ser que eles façam. Reagir de onde experimentamos o grande estado emocional. Experimentamos a emoção de maneira instantânea, o que gera arrependimentos e depois, coisas qual você possa arrepender, porque o lado racional ele age por muito impulso. É a hora que você ativa o gatilho e faz coisas de maneira racional e impulsivamente, porque o lado racional ele tem uma parte, que é o coeficiente de inteligência, que é o lado racional, o QI, inteligência, que faz com que a pessoa seja crítica demais e seja completamente determinante no seu pensamento. Tem que ser objetivo, não existe o subjetivo. Então, ele só enxerga, não sei quem assistiu aqui, Pat Adams, você fala assim, manda enxergar 4 dedos. Se você consegue enxergar outra saída, esses 4 dedinhos, se você consegue enxergar outra saída, você está lidando com a inteligência emocional. Você pode enxergar outra saída além de aniquilar qualquer coisa que seja família, trabalho e amigos. A empatia é o 4º patamar. Aprender a se colocar no lugar do outro. Então, eu falo para você, é muito subjetivo. Só que as pessoas não se põem no lugar da outro. No mundo que nós estamos vivendo, extremamente egoísta, jamais se põe. Cada um está se preocupando com o seu próprio umbigo. Isso não é real. Então, não possui inteligência emocional. De hoje em diante, eu acho que as empresas vão investir muito em profissionais com inteligência emocional. Não somente com QI alto. E assim, vai ser avaliado por pessoas capacitadas para isso aí. Vai ter bastante psicólogos em RH se formando para poder avaliar se tem capacidade emocional ou não de assumir um cargo. Porque vai ser importante para a empresa. Se o cara trabalha, ou a mulher trabalha completamente frustrada dentro de casa, dentro da família, dentro de tudo que... ele não vai ter rendimento.
ele não vai conseguir sair dessa situação. Então, por isso que eu falo que é importante a crença e os valores. Por quê? Porque além do hemisfério direito e esquerdo, está o contexto total, que é a espiritualidade, a inteligência espiritual, que não tem em si a ver com religião. A espiritualidade é outra coisa diferente, como eu já acho que eu já fiz em várias lives, o que significa para o ser humano a espiritualidade. Nunca fomos tão ligados à espiritualidade por causa de quê? A perda total dos valores, daquilo que a gente acredita, das nossas crenças. A gente está, né, aniquilando um ser humano contra o outro. Estamos no mundo, você fala assim, existe guerra civil no Brasil? Existe. Sim. Parece que um está querendo matar o outro. Quanto mais rápido possível, melhor. Eu vou eliminar a situação. Eu vou eliminar fulano, eu vou eliminar ciclano, eu vou eliminar essa pessoa. Vou puxar o tapete. Então, nunca houve tanta competição. A competição não é aliada da inteligência emocional. A competição faz com que você seja manipulador. E não tenha dificuldades muito de ter frustrações. O que faz também que você seja até se tornar um psicopata, que é a intolerância à frustração. Reconhecer emoções dos outros e entender seus componentes torna você uma pessoa sensível e aberta e bem normal. Ao contrário do que muitas pessoas acham que ser normal é ser racional, não, muito pelo contrário. Já falei para vocês que é o equilíbrio, saber lidar com as coisas subjetivas e com as coisas racionais. Se não houver, se apenas haver apenas raciocínio racional, o que acontece? O subjetivo passa a não existir. Então, o ser humano, como humano, passa a desaparecer da face da Terra, porque não existe valores. Então, fica aquela coisa assim, meio de regressão ao tempo da Era das Cavernas. Se matava um boi, um negócio, para sobrevivência. Tá assim? Sim. O ser humano tá justamente isso. Não existe inteligência emocional. Por mais que você tente fazer um monte de coaches, aí eu vejo gente, porque fiz curso de coach, eu vou capacitar pessoas com que grau? Me diga. Você conhece o que há por trás de um ser humano? Você conhece o pensamento? Você conhece patologias do pensamento? Não. Os médicos aqui podem referir, e justamente eu tenho um médico que também me ajudou muito, tá? Um bom psiquiatra aí que também me deu muitas dicas legais, obrigada. Posso falar o nome, mas no direct, olha, é importante a gente enfatizar isso, porque a saúde mental, hoje em dia, é necessário lidar com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. Coisas completamente diferentes, e eu quero que vocês entendam o que é. Nem que vocês tenham que buscar no Google. Eu não vou explicar aqui o beabá, porque seria falar 1 mais 2, seria maçante e crucificante isso. Mas inteligência emocional está muito mais além do que esses coaching preparam para vocês por aí, tá? A inteligência emocional é saber lidar com essas emoções, administrá-las e poder lidar bem com a família, no trabalho, com os amigos e os parentes. Sem aniquilar nenhum. Sabe? Saber se relacionar interpessoalmente. Aí, ó, patamar 5. Essas são as 5 principais. Então, como eu disse, eu já acabei falando. Saber se relacionar com a família, saber sem que isso interrompa coisas, problemas do trabalho não pode trazer para a família e pensar nisso, refletir na hora que está voltando para casa. Eu não posso levar isso para casa, não posso pensar nisso agora. Eu vou dar um tempo para minha família, eu vou dar um tempo para minha parceira, eu vou dar um tempo para o meu parceiro, eu vou dar um tempo para os meus filhos, para o meu filha, para minha filha, para o meu sobrinho. A família é importante para quem faz inteligência emocional, para quem quer trabalhar a inteligência emocional. Porque você tem que ter um norte. Sem norte, você fica perdido nesse mundo, longe, distante da humanidade. A gente está muito distante da humanidade, incapaz de ter empatia, incapaz de se colocar no lugar do outro e muito menos perdoar. Eu vou dar um pequeno exemplo, eu acho que eu já fiz num vídeo do IGTV e Instagram. Como trabalhar a mágoa. A mágoa é um sentimento? Sim, é um sentimento. Mas qual tem a origem nela? A raiva, né? Que estimula um gatilho, traz a mágoa, e a mágoa traz um rancor. O rancor traz o quê? Doenças que você somatiza e que gera doenças orgânicas como câncer, diabetes, pressão alta, etc. E entre outras doenças muito mais, até tumores. Eu falo isso porque é sério, as pessoas ficam achando que é brincadeira, mas não é. A grande maioria da população está doente.
de tanta informação, de tanta coisa, por exemplo, assim, fica difícil você entrar no Facebook. Só tem meme, só tem briga por causa de política, só tem isso. Eu pago internet para isso, eu pago internet para aquilo. Então, eu prefiro que você vá ler. Se preocupe com outro ser humano e se preocupe com você e com seus sentimentos, para você não confundir e não jogar e não fazer um ato impulsivo que justamente que gera isso, é impulsividade, da qual você possa, uma atitude que você possa se arrepender no trabalho, na família e com seus parentes. Então, saiba se relacionar interpessoalmente, faz parte de um patamar. Todos viemos, na realidade, né, passando por obstáculos, falhas, erros diários, tá? Temos prazeres, metas para cumprir, família, filhos, lidar com reunião, participar de decisões para tomar na empresa, para tomar no seu trabalho, na sua oficina, no seu consultório. Todos nós precisamos, é claro, né? Então, essa capacidade de controlar esses impulsos é o mais importante na inteligência emocional. Canalizar a emoção em situações adequadas, praticar gratidão. Onde você aprende a praticar gratidão? Na meditação. Aí vamos entrar no sexto patamar que eu chamo meditação. A meditação é tão importante como a nossa respiração, entrar ar frio, e na hora que você expelir o ar quente, você está pensando nos seus sentimentos, o que você quer para fora, o que você quer para você, o que você quer para sua família, o que você quer para sua empresa, o que você quer para o seu consultório, para qualquer coisa dentro do seu contexto interpessoal e pessoal. Se você não aprende a lidar, a meditar, você não consegue lidar com isso. Eu não tenho tempo, tem tempo sim. Se vocês vissem a quantidade de tempo que a gente gasta com tanto absurdo, na internet, então, a gente gasta tanto tempo que a gente depois fala assim, uma vez eu acho que eu coloquei um vídeo sobre quanto tempo a gente tem de vida. Se a gente for analisar quanto tempo que a gente gasta na internet, é muito tempo, tá? Então, a inteligência emocional está ligada à maturidade. Claro que a pessoa com maturidade, ela vai agir com a inteligência emocional porque passou pela experiência. Uma vez a experiência, não vai ligar para certas coisas, as coisas vão ser mais leves, mais suaves, assim sucessivamente vão se tornando mais leves. E não toma decisões precipitadas. Isso aí não tem importância. Isso aí a gente consegue dar volta por cima. Isso aí não vai ter mesmo importância. Isso aí a gente consegue preservar dentro de uma família. Isso aí a gente tem importância. Não, a gente consegue contornar essa situação. A inteligência emocional é como um rio. Quando ele vê a pedra, ele contorna. Ele continua sendo ele mesmo. Mas ele não faz daquela pedra um empecilho para ele contornar, para ele não seguir seu caminho como um rio. E não apenas como um jorro de água, uma gota de água. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é uma questão de massa. Inteligência emocional é uma questão muito pessoal de cada um, de cada ser humano, com a sua história de vida pregressa e com suas crenças, seus valores, sua ética e sua moral. Crenças eu falo porque sim, existe a questão, não é a religião em si, mas sim a espiritualidade. Então, a inteligência emocional então está ligada à maturidade e às vezes à qualidade de vida. Hoje em dia, quem possui inteligência emocional vai ter a melhor qualidade de vida do mundo. A gente está entrando numa era que a gente chama de minimalismo, né? Menos é mais. Menos é mais. As pessoas quando entram num estágio extremadamente querer bater metas, quer mais, ela simplesmente entra num estado de raciocínio. Aí existe um choque grande para você lidar com o lado emocional. Uma vez que só o seu lado do hemisfério esquerdo funciona, vai ser difícil o lado direito funcionar, que é justamente o emocional. O subjetivo nunca foi tão importante na vida como nos dias de hoje, porque as pessoas não pensam mais, não se capacita para pensar. Se a pessoa não pensa, você acha que ela vai se colocar no lugar do outro? Nunca. Porque ela está centrada nela a si própria, construindo muros em cima de si, até não ter contato com absolutamente ninguém, isoladas. Aí sim adoecem, e gravemente. Sou a favor de ter pessoas, sabe, superdotadas, com muita inteligência, mas mesmo as superdotadas, elas precisam de orientação para lidar melhor com o lado emocional. É justamente esse lado
que elas têm mais dificuldade de lidar. As pessoas superdotadas, as muito inteligentes, elas têm dificuldade de lidar com o lado emocional. Então elas precisam de orientação, precisam de acompanhamento. Bom, como eu disse para vocês, eu era um patamar que eu falei para vocês que tem a ver. Outra é atividade física, pelo amor de Deus. Nós estamos vivendo uma vida tão sedentária, completamente sedentária. Então, as coisas que antigamente a gente fazia, lidava melhor, conversava melhor em família, não tanto, porque eu falo assim, desde que apareceu a televisão, mesmo em preto e branco, a televisão afastou a família. Assim como os celulares fazem com a família dentro de casa. Afastou por completo os seres humanos. Não existe mais vínculo no contato. Então, é prazer assistir um filme juntos, mas não se falam, não se conversam. O que adianta? Não adianta nada. Os seres humanos estão desconectados um com o outro, cada um construindo um muro, olhando para a mesma direção, mas construindo um muro em cima de si, onde há o toque da pele, a sensibilidade, o carinho, o afeto foi se desfazendo. E a culpa de quem? De todos nós. De todos nós. De não querer lidar com a realidade de apenas ser humano. Com falhas, com dificuldades, com estratégias, com errando, aprendendo, mas não desistindo de nenhum ser humano, nem de um bicho também. É a mesma coisa. Quando você se compromete em ter um bichinho, você se compromete também com o cuidar desse bichinho. Isso é inteligência emocional. Lidar com seres, humanos ou não. O analfabetismo emocional é o mal do nosso século, nessa nossa era. Tá? Os números provam isso, eu vou mandar os números aqui. No mundo existem 450 milhões de pessoas, né, afetadas por diferentes transtornos mentais. De cada 100 pessoas, 20 sofrem depressão. Esse é um exemplo. Né? E outros distúrbios como anorexia, né, e vícios aparecem como, às vezes, cada vez mais jovens. Isso que dói muito, cada vez mais jovem, e vão se perdendo vidas por aí vem o suicídio, sim. Então, a incapacidade de entender nossas emoções e expressá-las é o que está criando tudo isso. A incapacidade de entender as nossas emoções. Então, a pessoa sente aquela dor na alma, e ela não quer, ela quer aliviar a dor, por isso que ela procura suicídio. E eu falei também que 90% dos suicídios são evitáveis. Você pode evitar se você estiver justamente lidando com a pessoa na realidade. Você estiver aí do lado, falar, nossa, estou aqui, quero te ouvir, o que está acontecendo? 90% dos suicídios são evitados. Hoje, se a gente quiser. Mas a gente tem que querer, e para isso tem que ter empatia. Empatia não é o que vocês imaginam. Não é fazer bem ao próximo, não é dar dinheiro para a entidade, isso não é empatia. Empatia é se você se colocar no lugar do outro. É claro que você não vai sentir como ele pisa, mas você sentir o que ele está sentindo para justamente perceber o que há dentro dele, qual a dor que existe. Por que dói tanto? Porque para você não vai ser nada, mas para ele pode ser o fim do mundo. Bom, o que está acontecendo com a humanidade é essa. Como eu falei para você, raiva, mágoa e rancor. É uma desconexão com emoções e sentimentos. Por sermos cada vez mais rápidos e mais egoístas, querer dirigir o lado do cérebro da razão por completo, esquecer das emoções. Isso limita a capacidade de você se especificar justamente com o lado que você mais precisa, a espiritualidade e a inteligência emocional. Transformando em pessoas reativas, impulsivas, que permeiam especialmente em suas emoções. Não há felicidade. Por mais que elas ajam de maneira racional, nunca elas estão felizes. Jamais estão infelizes. É que nem uma criança que você compra um brinquedo, daqui a pouco, 5 minutos, ela largou do lado. Porque não existe a compensação imediata. A necessidade de prazer imediato é tão grande que as coisas não passam a ter validade. Sabe, não existe mais a validade como ser humano. São descartáveis. Seres humanos estão sendo descartados, quanto mais animais. Isso é sério. A humanidade está sofrendo gravemente doenças
que antigamente a gente falava assim, era normal. Não, sempre houve, mas as pessoas não falavam dos sentimentos, das emoções. Essa era coisa de pessoas adultas falarem e assim muito discretamente. Hoje em dia, com tanta informação, as pessoas não sabem a diferença entre sentimento e emoção. E o que é o gatilho? E que faz com que a pessoa não pense no outro. Justamente. Não existe empatia. Então, lembre-se bem, emoção é diferente de sentimento. São coisas completamente diferentes. Tá? A experiência de vida é fundamental para a inteligência emocional. O que você deve fazer para viver melhor? Então, alternar o QI, coeficiente de inteligência, coeficiente de inteligência emocional, fazer com que isso se torne um equilíbrio, vai ser muito importante na vida da gente. Hoje em diante, vai ser cada vez mais difícil. Os imediatismos de hoje fazem com que as pessoas querem performance e resultado em menos tempo, mais rápido, porque assim trazem um prazer imediato, mas depois daqui a pouco acaba. E não existe prazer nenhum. Procuram receber respostas rápidas para transformar sua vida em um completo lixo. A inteligência emocional só vai existir se você conseguir entender esses 7 patamares. A atividade física faz você produzir serotonina, também faz você se sensibilizar perante outro ser humano, o sofrimento dele. Por quê? Porque só na atividade física você vai produzindo isso que está faltando. Às vezes pode ser seu cérebro, o seu segundo cérebro que não está funcionando. Qual? O intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro. Nele a gente canaliza certas vitaminas e certos neurotransmissores que são necessários para a gente fazer umas conexões sinápticas e conseguir desenvolver um lado do cérebro e o outro em conjunto. Esse é o segredo da inteligência emocional. Aprender a lidar com esses dois lados e não apenas com um lado ou com o outro. A balança que lida com um lado só acaba pesando de um lado só. Então é importante manter o equilíbrio. E lidar com a espiritualidade, que é o cérebro total. Quem lida com a espiritualidade, quem acredita, que tem crenças, quem tem valores, vai lidar com a espiritualidade. Esse é um total. Não é um valor que dinheiro possa comprar. Não é uma felicidade que dinheiro possa te dar. É uma coisa interna que vai fazer com que você lide com as suas frustrações, não interfira na sua família, no seu cônjuge, nos seus filhos, nos seus parentes, no seu ambiente de trabalho. Porque você, estando mal, você vai interferir nessas pessoas com essa energia também. Espero que vocês tenham gostado. Eu não gosto de ficar muito longa. Se conseguir fazer a live pelo menos em 40 minutos. Qualquer dúvida pode deixar no direct. Obrigada pela sugestão. Várias sugestões que me indicaram justamente para falar sobre inteligência emocional. Todo mundo quer ter inteligência emocional, mas ninguém sabe o que significa realmente. Para isso é necessário praticar e não é da noite para o dia, leva muito tempo, tá ok? Reconhecer seus próprios sentimentos, suas próprias crenças, suas próprias limitações, não é para qualquer um. Leva tempo, isso faz com que você seja empático, sendo empático você consegue modificar. Eu sou uma gotinha, né, de água nesse oceano, como também meus outros colegas profissionais são. Nós estamos aqui para justamente auxiliar quem precisa lidar com inteligência emocional. E hoje em dia vai ser a característica principal de destaque em qualquer ambiente de trabalho. Qualquer RH vai ter que passar por isso, sim. Uma reavaliação do que são os funcionários para lidar com a inteligência emocional. Meus beijos para vocês. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. Obrigado pela audiência. Beijão.